A repórter Andressa Menezes volta agora a conversar com o endocrinologista Rodrigo Gomes Pereira sobre o diabetes. Andressa, é com você daí. Estamos de volta com o quadro Sua Saúde. Hoje eu entrevisto o endocrinologista, o Dr. Rodrigo Gomes Pereira, e a gente está falando sobre diabetes. Qual seria o principal tratamento, além de ter uma alimentação balanceada, doutor? Quando a gente fala do tipo 1, que é o diabetes que acontece principalmente nas crianças, adolescentes e adultos jovens, é um tipo totalmente diferente. É um tipo de diabetes que não é por causa de distúrbio alimentar, é um diabetes autoimune, é realmente uma coisa primária do próprio organismo. O tipo 2 é diferente, até a maneira de aparecimento, a fisiopatologia, o mecanismo de desenvolvimento da doença do diabetes tipo 2, ele é bem diferente, porque ele já envolve pessoas adultas, geralmente acima de 40 anos, está ligado ao peso, hábito alimentar inadequado, falta de atividade física, e esse vai se desenvolvendo aos poucos, diferente do tipo 1, que pode acontecer em 48 horas, você pode ter um quadro de uma criança normal para uma criança já em estado avançado de diabetes. Qual é a recomendação que o senhor pode dar para as pessoas diabéticas, até mesmo manter uma alimentação balanceada? Que essa questão do controle, até mesmo do consumo do açúcar também é muito importante. O açúcar já é reconhecidamente um grande vilão da alimentação do diabético, mas a gente precisa lembrar que existe açúcar em quase tudo, né? Não o açúcar puro, mas ele vem em forma de carboidrato complexo que o organismo ele acaba digerindo, e quando ele penetra na corrente sanguínea, ele se transforma em açúcar, exatamente igual àquele que a gente usa para colocar em suco, em café, em qualquer coisa. Então não é só tirar o açúcar, isso aí digamos que seria 5% da mudança alimentar de um diabético. Inclusive, hoje em dia, o diabetes ele não é tratado simplesmente com uma doença que existe um distúrbio no açúcar do sangue. Hoje em dia, quando você vai tratar o diabetes, você tem que observar de 13 a 15 itens para você conseguir colocar esse paciente todo nos níveis normais, entre eles o colesterol bom, colesterol ruim, pressão arterial, ácido úrico e mais uma gama de coisas que você tem que observar e tem que agir em cima disso, caso esses valores não já estejam normais, para você considerar o diabetes 100% controlado, né? Não é só a glicose. E em termos de alimentação, como inclui toda essa parte que eu acabei de falar, a questão do colesterol, do peso corporal, isso hoje faz parte, a gente possui metas, né? Isso vem de cima, a orientação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia já tem parâmetros corretos que a gente já costuma seguir. Então, como não envolve só a glicose, envolve colesterol, peso, pressão arterial, a dieta inclui muita coisa. Pressão arterial, você tem que ter uma limitação de sódio. Peso, você não limita só carboidrato, você tem que limitar a gordura também. A questão do colesterol. Existem alguns alimentos que não têm interferência nenhuma sobre a glicose, como, por exemplo, alguns certos tipos de carnes, né? Mas pode ter interferência sobre o colesterol. Então, às vezes, a pessoa tem que ter uma limitação em relação ao alimento também, porque vai atrapalhar outra parte do tratamento. Mas, em linhas gerais, a gente sabe que a alimentação do diabético, ela também tem um padrão, né? Já é clássico, a alimentação ele deve ser composta de em torno de 50% de carboidrato, apesar do carboidrato ser realmente o grande vilão, mas o diabético também precisa de carboidrato. O organismo do diabético também precisa de carboidrato, ele tem funções importantes em qualquer organismo, e a gente vai usar com moderação os carboidratos mais adequados, mas ele vai precisar. Em torno de 50% da alimentação do diabético deve ser de carboidrato, em torno de 30% de proteína magra e em torno de 20% de gorduras monoinsaturadas, as gorduras não saturadas e as gorduras que não são gorduras trans, as gorduras saudáveis, né, que vêm do azeite de oliva, que vêm de carnes brancas e outros tipos de óleos de peixe e outros tipos de gordura que nós conhecemos que são gorduras saudáveis. Ou seja, a melhor prevenção é ter uma alimentação balanceada associada com atividade física? A melhor prevenção para o diabetes tipo 2, sem dúvida nenhuma, é essa, né? A gente sabe que hoje em dia a obesidade hoje praticamente é a principal causa de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Ter uma alimentação balanceada, mesmo ainda sem ter nenhum tipo de doença, como prevenção, e ter uma atividade física regular. Atividade física é fundamental. Isso aí não tem realmente como a gente ter uma prevenção sem atividade física.